Deixa eu te fazer uma pergunta. E se eu te desse R$ 100 agora, o que você faria com esse dinheiro? Muita gente pensa assim, R$ 100 não muda a vida de ninguém. E eu concordo com isso. Sozinho não muda mesmo. Mas sabe o que é curioso? Quase todo patrimônio começou pequeno um dia. Começou com o primeiro aporte, com a primeira ação, com a primeira cota de um fundo imobiliário. Então hoje eu quero responder uma pergunta simples. Se eu tivesse apenas R$ 100 para investir hoje e fosse obrigado a montar uma carteira pensando nos próximos anos, o que eu compraria? Tem uma regra importante. Eu não poderia usar mercado fracionário. Teria que comprar ativos inteiros, exatamente como muita gente faz quando começa. E não, eu não procuraria uma ação mais barata. Eu procuraria os melhores negócios que conseguisse comprar com esse valor. E quando alguém tem pouco dinheiro para investir, normalmente ela pensa assim: preciso encontrar a próxima ação que vai explodir. Preciso dobrar esse dinheiro rápido. E talvez seja esse o primeiro erro. Porque quem tem pouco dinheiro normalmente acredita que precisa correr mais riscos, quando na verdade deveria fazer exatamente o contrário. Eu não procuraria a próxima promessa da internet. Eu procuraria empresas reais, negócios lucrativos, ativos que eu teria tranquilidade para carregar por muitos anos. E o primeiro ativo da minha carteira seria o MXRF11. Não porque ele é um ativo perfeito, mas porque ele é provavelmente uma das portas de entrada mais conhecidas do mercado brasileiro. É um fundo imobiliário. E uma das coisas que mais gosto nos fundos imobiliários é que eles ajudam o investidor iniciante a entender o poder da renda passiva. Você recebe rendimentos, acompanha o patrimônio, aprende a investir, e tudo isso sem precisar de grandes valores. É o tipo de ativo que eu colocaria nessa carteira para representar o mundo dos fundos imobiliários. Hoje o MXRF11 está no valor de R$ 9,75, então eu compraria 2 cotas desse fundo imobiliário, que ficaria no valor de R$ 19,50. E o segundo ativo seria a Copel, e eu gosto muito dela por um motivo simples: energia elétrica, porque existem setores que mudam o tempo todo, e existem setores que continuam sendo essenciais década após década. As pessoas podem trocar de celular, podem trocar de banco, podem trocar de marca, mas continuam precisando de energia elétrica, e isso traz uma previsibilidade que eu gosto muito. E hoje a Copel está no valor de R$ 14,56, então eu compraria 2 ações que ficaria no total de R$ 29,12. E além disso, a Copel passou por mudanças importantes nos últimos anos, aumentou a eficiência, modernizou a gestão e continua sendo uma das empresas que eu estudaria para ter exposição ao setor elétrico brasileiro. Por isso, ela teria espaço nessa carteira. E o terceiro ativo seria o Banco do Brasil, porque eu gosto de ter exposição ao setor financeiro. E poucas empresas brasileiras possuem a relevância do Banco do Brasil. Sim, existem desafios, existem preocupações como a inadimplência do setor do agro, existem momentos melhores e piores, mas continua sendo uma das empresas mais lucrativas do país. E quando penso em uma carteira simples para começar, faz sentido para mim ter um banco nela. E hoje eu compraria uma ação do Banco do Brasil que está no valor de R$ 19,42. E o quarto ativo seria Itaúsa. Eu gosto muito da Itaúsa porque ela funciona quase como uma holding, ou seja, além da participação no Itaú, ela também participa em outros negócios. Isso traz uma diversificação interessante no ativo. E normalmente é uma das empresas que aparecem quando os investidores experientes falam sobre construção de patrimônio no longo prazo. E hoje Itaúsa está no valor de R$ 12,79. Então compraria 2 ações de Itaúsa que ficaria no valor de R$ 25,58. Então o valor total dessa carteira seria R$ 93,62 e ainda sobraria quase R$ 7 que poderia ser colocado num CDB. E talvez você tenha percebido uma coisa: eu não tentei montar uma carteira perfeita, eu tentei montar uma carteira diversificada, um fundo imobiliário, uma empresa de energia, um banco e uma holding. 4 setores diferentes, 4 fontes diferentes de resultados. Porque quando eu penso em investir, eu não tento descobrir qual será a ação que vai subir. Eu tento construir uma carteira capaz de atravessar diferentes cenários ao longo do tempo. E para alguém que está começando com apenas R$ 100, isso faz muito mais sentido do que apostar em uma única ideia. E aqui está a parte que muita gente ignora. R$ 100 investidos uma única vez dificilmente vai mudar sua vida. Mas sabe o que muda? Mais R$ 100 no mês seguinte, mais 100 no próximo mês, mais 100 depois. Porque o patrimônio normalmente não nasce no primeiro aporte. Ele nasce na repetição, ele nasce na constância. E exatamente por isso que tanta gente fracassa, porque procura o investimento perfeito, quando deveria procurar consistência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que muita gente superestima o primeiro aporte e subestima os próximos 100. Porque o problema raramente é começar com pouco. O problema normalmente é continuar. Tem gente que passa anos esperando o momento perfeito, esperando sobrar dinheiro, esperando ganhar mais, esperando organizar a vida, e enquanto isso, o tempo vai passando. Eu sinceramente acredito que investir R$ 100 hoje vale muito mais do que planejar investir 1.000 algum dia, porque patrimônio não é construído na intenção, é construído na execução. E talvez o mais importante desses primeiros 100 não seja o retorno, talvez seja a mudança de identidade, porque a partir do momento que você faz o primeiro aporte, você deixa de ser alguém que pensa em investir e passa a ser alguém que investe. E sabe o que eu não faria? Eu não compraria uma ação só porque custa R$ 3. Eu não compraria uma empresa só porque caiu muito. Eu não compraria algo só porque alguém prometeu multiplicar o meu dinheiro. Porque preço baixo e oportunidade não são a mesma coisa. E essa é uma das lições mais importantes que o investidor aprende com o tempo.
Então, se eu tivesse 100 reais hoje, eu não ficaria preocupado em ficar rico com esse dinheiro. Eu ficaria preocupado em começar, porque quase ninguém constrói patrimônio por causa do primeiro aporte. Mas muita gente nunca constrói patrimônio porque nunca faz o primeiro. E talvez o maior valor desses 100 reais não esteja no dinheiro, talvez esteja na decisão, porque é ela que pode mudar os próximos 10 ou 20 anos da sua vida financeira. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse apenas 100 reais para investir hoje, o que você colocaria na carteira? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal, porque aqui eu não quero falar apenas de ações ou fundos imobiliários. Eu quero falar sobre patrimônio, eu quero falar sobre comportamento e também sobre como uma pessoa comum pode construir riqueza aos poucos, sem fórmula mágica, sem promessa absurda e sem precisar começar rico. Porque no final, o patrimônio não começa quando você tem muito dinheiro, ele começa quando você toma a decisão de começar.